Bom dia, amores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que vocês irão ver esse vídeo, tá? Nós iremos fazer um pouquinho agora um resumo sobre alguns conteúdos da nossa avaliação dessa semana. Tá certo? Dos dias 16 e 17, vocês irão estar fazendo prova, tá? De todas as nossas disciplinas, tá? As minhas em específico são matemática, ciência e geografia. A primeira avaliação que vocês irão fazer é da disciplina de ciências. Depois, no outro dia, vocês irão fazer matemática e geografia, tá? A gente vai ver alguns pontos básicos, relembrar algumas coisinhas, tá certo? Sobre os conteúdos da nossa prova, tá? Para iniciar, a gente vai iniciar sobre ciências, que é a primeira avaliação que vocês irão fazer. Eu vou começar aqui uma apresentação da nossa apostila de ciências, tá bem? Onde a gente vai revisar alguns conteúdos bem básicos, tá? Do que irão cair na nossa prova de ciências, tá bem? Então, na nossa prova de ciências, nosso primeiro conteúdo é referente aos vegetais, tá certo? Esse ser vivo, que é um ser vivo de várias células, tá? Por isso que eles são pluricelulares, pois existem várias células, e é um ser vivo que ele vai se desenvolver, tá? As características deles que eles vão nascer, crescer, se desenvolver, reproduzir e morrer. Tá? É igual nós nascemos, nós crescemos, nos reproduzimos e ao final do nosso ciclo de vida a gente vai morrer. Os vegetais, como são seres vivos, eles vão fazer parte desse ciclo também. A gente fala que é um ciclo, tá? A gente vai nascer, crescer, reproduzir e, por final, acabar o nosso ciclo morrendo, tá certo? Então, seres vivos, assim como nós, animais e vegetais também vão fazer parte disso. E quais são as estruturas que fazem parte da nossa planta, tá? A gente vai ter algumas estruturas básicas, tá? Que são aquelas que toda planta deverá ter, tá? Mas algumas partes, nem todas as plantas vão ter, tá? Nós vamos ter o quê? Raiz, depois vamos passar para o caule, depois do caule vamos ter o quê? As folhas, as flores, os frutos e as sementes, tá? As sementes, elas vão estar no processo de reprodução. Então, vamos entender cada parte. Olha só, as raízes servem para quê? Para absorver a água e os sais minerais do solo, tá? Então, ela vai servir para ajudar na nutrição das plantas. O caule vai servir para dar estrutura à planta, tá? Vão ter as folhas. As folhas, elas vão realizar o processo de fotossíntese. Então, elas vão produzir. É nas folhas que vai acontecer essa absorção de energia solar, onde elas vão transformar aquela água, aqueles sais minerais, nos carboidratos, na glicose, nos açúcares, que é a comida das plantas. Depois, nós vamos ter as flores. As flores, elas vão estar no processo de reprodução. É através das flores que vai estar, vamos dizer assim, o sexo das plantas. Então, vamos dizer, nas flores vão ter a questão de componentes onde as plantas vão conseguir se reproduzir. E vamos ter os frutos, tá? Os frutos, qual é a principal função dele? É proteger a semente. A semente vai dar origem à nova planta, tá? Então, assim como as flores as flores vão surgir os frutos eles vão proteger as sementes, que ao ser comida por nós animais ou por outros animais, essas sementes elas são jogadas na natureza, onde darão início a um novo ser, a uma nova plantinha, tá? Tia, e o que é necessário para uma planta crescer? Primeiro, tem que ter solo, tá? Às vezes nem tem solo, a gente pode fazer aquela experiência do feijão e algodão. A gente coloca algodão, tá? Para assimilar o solo. E depois a gente coloca água na plantinha e colocar o sol, tá? Lá a plantinha ela vai se desenvolver. E quando ela estiver se desenvolvendo, ela vai crescendo e vai gerar uma plantinha jovem, tá? Então, precisa de quê? De solo, água e luz solar. Tá? Essas são as 3 coisinhas que uma plantinha vai precisar, são as 3 cores básicas, tá? Que uma plantinha vai precisar para poder se
desenvolver, tá? Mas todas as plantas vão ter essas 6 estruturas, tia, não é mais 5, são 6 que a gente colocou a semente como outra estrutura principal da planta. Nem todas. Algumas plantas não vão ter produzir flores, tá? Outras plantas não vão ter frutos, tá certo? Algumas plantas vão faltar alguma estrutura, tá certo? Aí que a gente vai ver, vegetais sem sementes. Tia, mas como é que essa planta ela vai conseguir gerar outra plantinha já que ela não tem semente, né? Nós vamos ter algumas plantinhas especiais, como as samambaias, tá? Que ela vai, esse pequenas pontinhas marronzinhas são os poros, tá? Os brotos, tá? Eles vão cair no solo e vão dar origem a uma nova plantinha, ao novo vegetal, tá certo? Esses pintinhos marrons que existem nas folhas da samambaia, eles são os esporos, tá? São estruturas reproduzidas que produzem esporos, tá certo? E esses esporos, a caírem no solo, eles vão dar origem ao novo broto. O que é o broto? Uma nova plantinha, uma plantinha jovem, tá bem? E para quê? Como é que ela vai, lembra? Ela precisa do solo, da água e da questão do sol. Então, se ela tiver essas 3 estruturas, a plantinha vai nascer novamente, vai dar origem ao novo ser. Tá? Essas daqui são exemplos de plantinhas sem sementes. Nós vamos ter plantinhas com sementes e sem frutos, tá? Nós vamos ter exemplos dessas que são as araucárias, tá? Que são aquelas grandes árvores que vão produzir umas pinhas, que vão parecer uma flor, mas aquela flor, ela não é uma flor, tá certo? Aliás, ela não vai parecer uma florzinha, mas ela não vai produzir fruto. Aquela pinha, elas vão ter as sementes, tá? Que quando caída no solo e levada por outros animais, ou levada pelo vento, vai nadar início a nova plantinha, ao novo ser de novo, tá? Ora aqui, ó, exemplo dos pinheiros e as araucárias, tá? Essas plantinhas aqui, as araucárias, são plantas enormes, tá certo? São plantas muito grandes e os pinheiros também, tá? Então, elas estão em risco de extinção pela questão da madeira, que elas fornecem, como são plantas grandes, então elas fornecem uma quantidade expressiva de madeira, por isso que estão sendo ameaçadas de extinção, tá? A gente falou um pouquinho sobre as plantas, tá? Olha aqui a estrutura dela, que a gente acabou de falar, olha só. A plantinha ela tem que ter só as principais, mas ela pode faltar uma ou outra, mas se ela produzir o seu próprio alimento, ela é considerada de produtora, tá? Mas de alguma forma ela vai conseguir se reproduzir, tá bem? Então, a plantinha vai ter que ter raiz, caule, folha, flor, fruto e, por último, a semente, tá certo? Vocês estudem um pouquinho sobre a relação, tá? A função. Da raiz, tem como função, a principal função é fixar a planta ao solo e absorver água e sais minerais. O caule tem como função da sustentação, manter a plantinha em pé e conduzir os nutrientes das plantas para todo o corpo, para todas as partes da planta, tá? As folhas têm função de produção dos nutrientes através da fotossíntese. Lembra que é a produção do seu alimento. Também as folhas vão atuar no processo de respiração e transpiração. Mas como assim, tia? As plantinhas, elas vão respirar e vão transpirar, suar como a gente? Sim. Como ela é um ser vivo, ela vai respirar, porque ela respira a todo momento, e também vai transpirar, o que é a transpiração, a perda de líquido em forma gasosa, tá? Esse processo vai acontecer a todo momento? A respiração, sim, tá certo? Mas a fotossíntese, ela só pode acontecer durante o dia. Por quê? Porque ela precisa da luz solar, que é captada, tá? Que é captada pelas folhas, na verdade, pela clorofila, tá? Uma estrutura e um pigmento que existe nas plantas, que é responsável por captar essa luz do sol e transformar ele, né, e utilizar eles no processo de fotossíntese, tá?
Na folha nós vamos ter várias estruturas, mas as básicas que vocês precisam saber é sobre isso, a clorofila. A clorofila é que vai dar, é um pigmento verde, que vai dar essa coloração verdinha na planta. Lembra da melanina, aquele pigmento que dá a cor da nossa pele? As plantas vão ter isso também, só que no lugar da melanina elas vão ter a clorofila, que vai dar a questão do verde das folhas, pois ele é o pigmento verde, tá? A flor tem a função de reprodução e o fruto é a estrutura que vai revestir, ou seja, proteger a semente, tá certo? É a principal semente, a principal função do fruto. E a semente é a estrutura que, ao germinar, formará uma nova planta. Então, ela também vai estar no processo da questão de reprodução, porque ao germinar, ou seja, a cair em contato com a terra, tiver água e tiver solo, ela vai germinar, ou seja, ela vai nascer uma nova plantinha, tá bem? Vamos passar para o processo de fotossíntese, tá ok? Como eu já falei, os vegetais são seres vivos, pluricelulares, pois eles têm várias células, são compostos de várias células. Eles vão realizar tá? Alguns processos químicos que vai ter a troca dos gases, tá? Dentre eles, nós vamos ter o que? A fotossíntese e a respiração, certo? Esses dois processos, eles vão ter a questão da troca de gases, tá? A fotossíntese acontece durante o dia. A respiração pode acontecer durante a noite e durante o dia. Na fotossíntese, a planta vai absorver o gás oxigênio. Tá? Aliás, vai absorver o gás carbono e liberar o gás oxigênio. Já na respiração, ela vai absorver o oxigênio e vai liberar o gás carbono. Então, olha a diferença dessa troca de gases. Na fotossíntese, que é onde a planta está produzindo seu alimento, ela vai absorver o gás carbono e liberar o oxigênio, que é aquele gás que ele é responsável pela manutenção da nossa vida. Nós precisamos do oxigênio para a gente respirar. E as plantas, quando elas estão produzindo seu alimento, elas estão produzindo, elas vão liberar oxigênio nessa produção, nesse processo químico que elas fazem, tá? Já na respiração, que pode acontecer durante o dia e durante a noite, ela vai absorver oxigênio e liberar o gás carbono, tá? Vamos lembrar, fotossíntese acontece durante o dia. Só durante o dia? Sim, só durante o dia. A respiração pode acontecer durante a noite e durante o dia. Na fotossíntese, a planta absorve o gás carbono e libera o oxigênio. Na respiração, tá? Na fotossíntese, ela absorve o gás carbono e libera o oxigênio. Já na respiração, ela vai absorver o oxigênio e liberar o gás carbono, certo? Aqui a gente está vendo bem essa troca de gases, olha só, aqui ela está o quê? Ó, tem sol, então ela está realizando a fotossíntese. Se tiver sol, está realizando a fotossíntese, tá? Mas ela pode respirar também na questão durante o dia, durante a noite, mas não vai precisar da luz solar. Só que precisa da luz solar nesse processo é a questão da fotossíntese. Olha só, tem a luz do sol, ela está absorvendo energia. A clorofila é responsável por absorver a clorofila, aquele pigmentozinho que dá o tom verde às folhas. Então, ele está retendo a energia para ser utilizado na fotossíntese. Olha só, a planta está absorvendo o gás carbônico, o CO2, carbono e duas moléculas de oxigênio, tá? E ela vai liberar o gás oxigênio, olha só. Quando ela realizar a fotossíntese, ela vai criar o quê? Vai transformar os sais minerais em quê? Em açúcar, na glicose, que vai passar pelos vasos condutores de seiva por toda a planta. Nos vasos condutores de seiva também é passado o quê? A água, que é absorvida onde? No solo, por quê? Pelas raízes. Então, os vasos condutores de seiva vão ser iguais aos nossos vasos sanguíneos. Eles vão estar por toda a parte da planta, ajudando no quê?
nessa questão de levar e transportar os líquidos, tá? Tanto não só os líquidos, como os sais minerais, são todos aqueles nutrientes. E quando é transformado esse líquido, ele é chamado de quê? De seiva. Tá? Por isso que esses vasos são vasos condutores de seiva. Eles estão levando seiva e estão trazendo seiva, fazendo com que toda a planta ela seja nutrida, tá certo? Ela seja o que? Nutrida o que? Toda a planta, toda a parte da planta precisa de nutrientes para poder se desenvolver. O caule precisa de nutrientes para se manter forte, continuar a sustentar a planta. As raízes também precisam para continuar absorvendo os sais e a água mineral do solo, e as folhas precisam também para poder realizar os processos químicos, como a fotossíntese e também a respiração e a transpiração, certo? Olha só a folha aqui, ó. Aqui nós vamos ter o processo de fotossíntese e de respiração. Na respiração, a planta vai absorver o oxigênio e vai liberar o gás carbônico. Na fotossíntese, ela vai absorver o gás carbônico e vai liberar o oxigênio. Respiração acontece de noite e de dia. Fotossíntese somente durante o dia. Só durante o dia, tia? A fotossíntese acontece durante o dia, tá? E a questão da transpiração, como é que as plantas vão transpirar? Assim como nós, seres vivos, nós transpiramos por quê? Para manter a nossa temperatura corporal, manter estável. As plantas acontece essa mesma coisa. Se as plantas não transpirar, ela vai ficar tão quente que ela vai chegar a ficar, a morrer, tá? Então elas precisam fazer essa troca de gases, tá? Fazer essa troca de gases, vamos dizer assim, essa liberação da água para manter a planta sempre em uma temperatura boa, tá? Continuar numa temperatura boa para ela continuar viva, tá? E por isso que acontece a transpiração. Mas ela vai soltar gotinhas de água? Não. A transpiração dela é de forma gasosa. Então, ela vai soltar alguns gasezinhos, tá? Vai soltar líquido em forma de gás, tá? Por isso é que é uma evaporação. A transpiração, o processo acontece pelo processo de evaporação, ou seja, a perda de água no estado gasoso, certo? Isso é a transpiração, ok? Na transpiração, acontece, tia, troca de gases? Não, igual a respiração e a fotossíntese? Não. Transpiração só vai acontecer a questão da perda do líquido. E vai acontecer por uma estrutura chamada de estômatos, tá? Que é a estrutura que vai ter nas folhas que vão abrir e fechar. Quando os estômatos estão abertos, então existe uma perda maior de líquido. E para ele na planta não perder muito líquido, eles se fecham, tá? Com o passar do tempo, o que acontece? As plantas, para elas não ficarem secas e morrerem, elas fazem com que elas perdam as folhas. E quando a planta está perdendo a folha, então ela não vai perder muito líquido, tá? Ela vai perder pouquinho, tá? Mantendo que aquele líquido dentro dela para ela aguentar até o momento das chuvas. Olha só como a planta é muito inteligente. Isso aconteceu com o passar dos anos, elas foram evoluindo, se adaptando ao ambiente, certo? Vamos para o nosso próximo tópico, tá bem? Nós vamos falar agora sobre os animais. Lembra daqueles animais que eles são classificados, eles são classificados em dois grandes grupos, tá? Os vertebrados e os invertebrados. Os vertebrados, eles vão ter o quê? Vão ter ossos, vão ter coluna vertebral. E os invertebrados não vão ter ossos nem coluna vertebral, certo? Dentro dos animais vertebrados, nós vamos ter quem? Olha só, vamos ter alguns grupos, tá, de animais, tá certo? Então, vamos ter algumas coisinhas. Quem são esses? São 5, na verdade. São o quê? Os mamíferos. Quem são os mamíferos? São aqueles animais homeotérmicos que eles conseguem controlar a sua temperatura, tá? Eles são animais que têm a sua reprodução interna, no útero. E todos os animais mamíferos vão produzir leite, vão ter glândulas mamárias, tá? Que vão ajudar na nutrição do seu filhote. Quando o seu filhote estiver pequenininho, eles vão produzir leite.
Outros animais homeotérmicos, tá? Vão ter as aves. Quais são as características das aves? Mas antes de falar das aves, vamos falar um pouquinho mais dos mamíferos. Os mamíferos vão ter o corpo coberto de pelos. Eles vão produzir leite, vão ter glândulas mamárias. A sua reprodução vai ser uterina, vai ser interna, certo? Essas são algumas características dos mamíferos, tá? Vamos ter mamíferos o quê? Mamíferos de ambientes terrestres, aquáticos e aéreos. Ambientes terrestres, somos nós seres humanos, temos os leões, temos os macacos, temos vários animais. Nos ambientes aéreos, vamos ter exemplo de quem? Dos morcegos, tá? São mamíferos que voam, tá? E dos ambientes aquáticos, vamos ter a baleia, tá certo? Que é um grande exemplo de mamífero, tá bom? Então, vamos agora falar sobre as aves, que são animais homeotérmicos. Homeotérmicos são os animais que conseguem controlar sua temperatura corporal. Não precisa do ambiente, tá? Então, se eu vou precisar do sol para me aquecer, não, meu organismo ele vai manter uma temperatura constante, tá? Fazendo que o quê? Fazendo com que eu consiga estar aquecido, tá? Mesmo se tiver um lugar bem gelado, eu vou continuar a estar aquecido? Nem tanto, tá? Porque assim a gente não vai precisar do ambiente, mas se nós estivermos num ambiente bem gelado, é fácil, nós sentiremos frio. E para isso, tem os pelos para a questão da proteção. É por isso que alguns animais são bastante peludos, tá? Porque vivem em ambientes bastante frios. Então, aconteceu um processo de adaptação e ele criou uma quantidade maior de pelos para ajudar também na questão de manter a temperatura, manter eles sempre aquecidos, tá? Aí vamos falar agora sobre as aves. As aves, elas vão ter uma coisa que só elas têm, penas, tá? Todas as aves elas vão ser constituídas por penas, vão ter bicos de acordo com a sua alimentação. Então, algumas aves vão ter um bico mais alongado, outros vão ter um bico mais curtinhos. Então, os bicos são as estruturas adaptáveis de acordo com a sua alimentação. Outra coisa bem legal das aves é que vão ter ossos pneumáticos, tá? O que são isso? São ossos ocos. Os ossos vão ser ocos, tá? Eles vão ser ocos, fazendo com que facilite assim a questão do voo, tá certo? Tanto a respiração dos mamíferos como das aves são respiração pulmonar. Os mamíferos, eles vão ter a respiração por pulmões, tá? Então, quer dizer, tia, que a baleia, ela vive dentro d'água e ela tem a respiração por pulmões? Sim, elas não vão ter brânquias, elas não são peixes, elas são mamíferos. É por isso que as baleias precisam estar sempre subindo na superfície para poder respirar, certo? Então, todos os mamíferos vão ter pulmões para respiração, tá bem? Outra coisa que é a respiração das aves, tá? As aves vão se reproduzir por forma de ovos. Então, as aves, a reprodução é ovíparas, pois elas se reproduzem em forma de, em decorrência de ovos. Elas vão pôr ovos e daí vão nascer novos filhotes. Mas ela vai pôr ovo, ela vai nascer? Não, ela precisa de uma temperatura. Não só a temperatura do ambiente, mas a temperatura corporal da sua mamãe ou do seu papai. Tá certo? Por que a mamãe ou o papai? Olha só, na questão dos pinguins, quem choca o ovo vai ser o papai, tá? A mamãe, ela vai sair, tá, em procura de alimento. E o pai fica responsável por chocar o ovo, tá? Isso é uma característica dos pinguins. Nos demais, todas as aves, quem vai chocar o ovo vai ser a fêmea, certo? E os machos é que vão atrás de alimentos para alimentar tanto a fêmea para ela continuar lá no ninho, para manter sempre a temperatura dos ovos, para eles se desenvolverem novas avezinhas, tá bom? Todas as aves vão voar. Nós temos o pinguim também como exceção, tá? Nós temos também a questão do avestruz, ele também não vai voar. É uma ave muito grande, tá? Ela vai ter algumas penas, ela vai correr muito rápido, mas ela não vai voar, ok? Agora nós vamos falar agora do restante, tá? Dos anfíbios, tá? Os anfíbios, esse grupo dos anfíbios, eles vão ter esses animais como características. Vão ter o sapo, a salamandra e a cobra cega, que também são chamados de cecílias.
Os anfíbios, tá? Nos anfíbios, eles vão ter dois tipos de respiração. Quando eles estão pequenininhos, eles vão ter respiração branquial, ou seja, a respiração dele a reprodução dele vai ser dentro da água. Os sapos, as rãs, eles vão colocar os ovinhos dentro d'água. Eles vão passar a ser aqueles girinozinhos, tá? Que vão parecer aquelas piadinhas. Como a gente falou, lembra na nossa aula que a gente falou que a gente de vez em quando eu ia para o interior, via aqueles peixinhos dentro d'água, às vezes tinha alguns que tinham cauda, na verdade aquilo eram sapinhos, são girinhos, tá? A salamandra também do mesmo jeito, tá? E as cobras cegas, tá? Esses daqui são animais que vão ter essa questão dessas características, tá certo? Quando eles crescem, eles vão ter respiração cutânea. O que é isso, a cutânea? A cutânea, a respiração, eles respiram através da pele. A pele dele lisa e úmida facilita o processo de respiração, tá bem? Olha só a reprodução deles, ó. Ele vai colocar ovos dentro d'água, os peixinhos, ó, vão se formar larva, depois eles vão se denominar girinhos, tá certo? E vão passar um tempo nesse meio aquático até formarem as suas 4 patinhas para depois saírem de dentro d'água, tá? Nesse meio termo, onde está dentro d'água, a respiração dele é o quê? Branquial. Eles vão ter brânquias, porque vão se assemelhar a peixes, tá? Depois, eles vão se desenvolver totalmente e vão sair de forma d'água, terminando sua fase só na fase terrestre, tá certo? Então, eles são animais aquáticos e terrestres. Passa um tempo dentro d'água e depois passa um tempo fora d'água, tá bom? Outra característica dos anfíbios, então vamos assim. Os anfíbios são animais o quê? Pecilotérmicos, ou seja, eles não mantêm a sua temperatura corporal. É por isso também que às vezes a gente vê alguns lagartos parados no sol, tá? Porque eles não conseguem manter, então eles precisam do sol para se aquecer e manter a sua temperatura, vão guardar energia, aquela energia quentinha para se manter aquecidos, tá? Agora vamos falar sobre os répteis, tá? Quem são as pessoas, quem são os animais que fazem parte desse grupo? Nós vamos ter alguns animais, nós vamos ter a cobra, o jabuti, o jacaré, tá? Os crocodilos, tá certo? Vamos ter esses animais aqui para representar os répteis. Como é que esses répteis, qual é a cobertura? É diferente, tá? As cobras, a cobertura ela é de quê? De escamas, tá? Como é a cobertura é o quê? A pele. A pele é formada por escamas, tá? A camada protetora de escamas. Já os jabutis, tartarugas, cápsides, eles, a pele dele, ou seja, eles são formados, são seres que possuem carapaça para sua proteção, tá? E os jacarés são formados por placas, tá? Eles vão ter as placas para a proteção deles, tá bem? Como é a sua reprodução? Através de ovos. Já os jacarés e as tartarugas, tá? O que vai diferenciar a questão de ser macho ou fêmea vai ser a questão da temperatura, tá certo? A gente está estudando um pouquinho disso, mas não vai ter isso na prova, tá? Então, precisa só saber disso. Os representantes dos répteis são o quê? As cobras, os jabutis, os cágados, as tartarugas e os jacarés. Eles são de ambientes o quê? Terrestres e aquáticos, ok? Terrestre, cobra pode ficar na terra ou na água, tá? Tanto isso como o jabuti e os jacarés também. O jacaré tanto pode viver na água como pode viver no solo, tá? Os ovos delas, as cópulas delas são colocadas aonde? Na terra. Então, eles vão cavar um buraquinho e vão colocar seus ovos lá, tá bom? Nas cobras, nós temos outros tipos de reprodução. Existe também a reprodução vivípara, que as cobras já geram novos seres já vivos, tá?
ovovivíparas, que são produzidos ovinhos lá dentro, e lá são criados serizinhos, e quando elas põem, já são animaizinhos saindo já. E ovíparas, que quando ela põe os ovos, e ela passa um tempo certo chocando, e depois os ovos vão se transformar, vão desenvolver novas cobrinhas, certo? Vamos agora falar. Nós estamos também com representação desse grupo, o dragão de Komodo. Lembra que eu falei que é um réptil muito grande, tá? Mas ele parece um lagarto. Ele não vai ser um anfíbio? Não, tá? Ele vai ser um réptil. Ele tem as estruturas dele, tá certo? Ele vai ter. A pele dele vai se assemelhar a quem? Vai se assemelhar à questão do crocodilo, mas ele não vai ser formado por placas, tá? Mas ele vai ter uma pele bem grossa, tá certo? E outros répteis, nós já existimos há milhares de anos atrás, eram os dinossauros, que eram considerados répteis, a sua reprodução era por ovos, tá certo? Tinha alguns répteis que eram a questão de carnívoros, outros de herbívoros, lembrando que carnívoros são aqueles animais que se alimentam de carne. Herbívoros são os animais que se alimentam somente de plantas, de vegetais. E onívoros, que somos nós, seres humanos, também nos alimentamos de quê? De carne, vegetais, frutas. Então, nós, seres humanos, somos onívoros, pois nós temos essa alimentação variada, tá bom? E por último, nós vamos falar dos peixes, tá? Os peixes, eles vão estar também nesse grupo de animais, tá certo? Os peixes, eles vão ter respiração o quê? Branquial. A respiração dele é por forma de brânquias, tá? E eles vão estar, o ambiente dele vai ser o quê? Somente aquático, ok? Somente aquático. Nós vamos ter peixes de águas salgadas e águas doces também, tá? Os peixes, eles vão ter essa estrutura. E a reprodução dele é por forma de ovos também, certo? Por último, deixa eu só conferir aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre fluxo de energia, tá? O fluxo de energia que nós vamos falar agora, tá? O que é o fluxo de energia? Lembra? O fluxo de energia é quando quando existe a questão da troca de energia, a absorção da energia ou a absorção da energia do ambiente, tá? Nesse fluxo de energia, nós vamos ter como base a cadeia alimentar ou a teia alimentar. A cadeia alimentar é mais simples, a gente vai ter a questão do produtor, consumidor primário e consumidor secundário. A questão da teia alimentar é uma cadeia, é um conjunto de cadeia alimentar, tá certo? Onde vai ter vários seres se alimentando em um mesmo ecossistema, ok? Aí nós vamos ter aqui, nos fatores primários e secundários, nesse fluxo de energia, nós vamos ter o quê? Os animais, que vão ser os produtores, quem são os produtores? Todas as plantas. E vamos ter os consumidores, tá? Dos consumidores, nós vamos ter o quê? A questão da presa e a questão do predador. A presa é aquele animal que serve de alimento, que foi capturada por um predador, tá? Aqui, na verdade, a gente vai ver nessa observação aqui, olha só, o búfalo é a presa, tá certo? O búfalo é a presa. E quem é o predador? O leão, ele está se alimentando do búfalo, ele caçou o búfalo para se alimentar, para consumir a energia, os nutrientes que tem no búfalo, tá certo? Vamos aqui, ó, verificar, olha aqui, a cadeia alimentar, tá? Aqui nós temos as plantas verdes, que vão ser o quê? Produtores primários, tá? Aí nós vamos ter os herbívoros, que se alimentam de plantas, vão ter o quê? Os insetos, tá? Depois dos herbívoros, vamos ter um consumidor primário. Tá? Ele está consumindo quem? O gafanhoto está consumindo as plantas. Depois vamos ter o secundário, quem é? Aqui é a ave que vai comer o grilo. Terciário, a cobra que vai comer o passarinho, tá? E por último, nós temos aqui uma coruja ou um gavião, que vai ser o quaternário. É quem vai comer a cobra. Então, um animal se
nutrindo do outro e absorvendo os seus nutrientes, tá? E quem é que se alimenta de nós, de todos os seres vivos? Vão ser as bactérias e os fungos. Quando acabar nosso ciclo, nós vamos ser consumidos, ou seja, nós vamos ser decompostos, vamos acontecer o processo de decomposição e as bactérias e os fungos vão entrar nesse processo, fazendo com que todos os nossos nutrientes, toda a nossa energia que acarretamos durante o nosso ciclo de vida, aquela energia, aqueles nutrientes que tiramos de outros seres, eles voltam para o solo, que são absorvidos pelas plantas que vão iniciar um novo ciclo, ok? Olha só. Nos fluxos de energia, tá? Na questão das cadeias alimentares, vamos ter dois fluxos, fluxo de energia e fluxo da matéria, tá? Esses são os dois fluxos que acontecem nesse processo, tá? Fluxo de energia e fluxo da matéria, ok? Vamos lembrar um pouquinho de seres abióticos e seres bióticos, tá? Seres bióticos são aqueles que contêm vida, são seres vivos, e seres abióticos é que não possuem vida, tá? Não são vivos. Quem são os seres abióticos? A pedra. A pedra, ela não possui vida, tá? Os seres bióticos, os seres vivos. A planta é um ser biótico, pois ela tem vida. Os animais é um ser biótico, pois ele tem vida, tá? E durante nós vamos ter esses dois termos. Abiótico não tem vida e biótico tem vida, certo? Vamos lembrar de outros termos que a gente já falou. Produtores são todas as plantas. Consumidores são todos os outros que precisam consumir outros seres vivos, tá? Para poder continuar vivendo, tá bem? Então, lembrando desses dois termos aí, ok? Vamos agora para finalizar, nós finalizamos essa parte aqui da ciência, vamos para a matemática, certo? Matemática, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão, tá? Dos poliedros, tá? E também dos corpos redondos. Dos poliedros, nós vamos ter a questão do prisma e da pirâmide, tá certo? A gente vai trabalhar, vou fazer esse resumo só desses dois aqui, tá certo? Vamos entender o que é um poliédro e um corpo redondo, tá bom? Já eu vou começar a apresentação para vocês desses dois aqui, para a gente começar a falar um pouquinho sobre eles, tá bom? Vamos lá. Poliédros e corpos redondos, tá? Poliédros vai ser todos aqueles que não vão ter a base redonda, tá? Os corpos redondos vão ter base redonda, tá certo? Simples assim, a gente entender, tá? Se tem a base redonda, é um corpo redondo, tá? Se não tem a base redonda, pode ter a base de qualquer outra forma, é chamado de poliedro, tá certo? Então, aqui eu vou ter o círculo, a esfera, o cone e o cilindro. Esses são exemplos de poliedro. Os outros não são poliedros, são corpos, aliás, não são corpos redondos, são poliedros, pois não tem base redonda. É o que nós estamos vendo aqui. Dos poliedros, nós vamos ter duas classificações, tá? Mas antes disso, a gente vai saber, um poliedro ele tem que ter três coisas, ele tem que ter vértices, faces e arestas, tá certo? Aí, eu vou iniciar aqui no Paint para a gente entender um pouquinho mais sobre a questão dos poliedros, que são o prisma e as pirâmides. Vou aqui, vou iniciar aqui, nova apresentação, tá? Do nosso Paint, tá? Nosso Paint a gente vai ver um pouquinho mais sobre os poliedros, tá? Temos aqui o nosso quadro branco, tá bom? Pra gente entender um pouquinho. Olha só. Corpo redondo, ele tem que ter a base redonda, tá?
Então, se ele tem a base redonda, ele é um corpo redondo, ok? Se não tiver, vai ser chamado de poliédro, tá? Olha só, aqui eu coloquei o círculo como exemplo. Eu posso fazer também o quê? Vou fazer aqui o exemplo também de um cilindro, tá? Ele vai ter a base circular, tá? A base dele é ser circular. Se tem a base redonda, é chamado de corpo redondo. E por último, nós vamos ter o cone, tá? O cone vai ser como se fosse um chapéuzinho, uma pirâmide, só que a base dele vai ser circular, tá certo? Não. Aqui nós vamos ter agora, vamos fazer o exemplo agora daqui são os corpos redondos. Dos poliédros, tá bom? A gente vai ter a questão do prisma e da pirâmide. Vamos entender o que é. Prisma vão ter as faces retangular. Pirâmide vai ter a face em forma de um triângulo. Vou fazer aqui um prisma para vocês, tá? Prisma, ele vai ter que ter a face o quê? Retangular. Então, a face dele vai ser essa. Eu vou fazer aqui várias faces, vamos ver, 1, 2 e 3. Eu vou fazer 3 faces, tá? Agora eu vou fazer a base dele, tá bom? Daqui eu tô fazendo ele aberto, tá? Base, ele tem que ter 2. Ele tem que ter uma em cima e outra embaixo. Igual coisa. Tá aqui, ó. Aqui, essa daqui são as laterais, tá? As laterais são chamadas de faces, tá? Que são os lados. Se ele tiver a face desse jeito, quadrada, ele é chamado de prisma. Se ele tiver a face em forma de um triângulo, é chamado de pirâmide. Vou desenhar aqui para vocês, ó. Vou desenhar aqui um completo, tá? Pronto. Olha só a pirâmide. Olha a face dela aqui. Vou pintar a face dela aqui para vocês entenderem. Isso daqui é a face dela, tá? A face dela, ó. A face dela é verde, tá? Então, esse ladinho aqui. A base dela não é verde, a base dela é um quadrado, ó. Se fosse fazer aqui abaixo, ó. Vou botar aqui. Vou fazer ela aqui aberta, tá? Pronto, aqui é a base dela, tá? Aqui eu vou fazer ela fechada, tá? Vou fazer ela toda aberta. Então, vou fazer aqui, olha só a face, ó. Tem uma, tá? Fazer aqui a outra. Duas. Três. Esse daqui é uma pirâmide. De base o quê? De base retangular. Olha só a base dela. É um retângulo. E as faces dela é um triângulo. Então, se ela tiver essas faces em forma de um triângulo, é chamada de pirâmide. Se a face dela for quadradinho, ela é chamada de prisma, tá? Então, se a face dela é quadradinho, é chamada de prisma. Se a face dela é em forma de um triângulo, é chamado de pirâmide, certo? Vou pintar aqui as faces dela, ó. São essas daqui, ó, tá? Essas daqui de outra cor vai ser chamado de base, tá? Que vai dar o nome dessa pirâmide, tá? É uma pirâmide base retangular, porque a base dela é forma de um retângulo, ok? Isso é a diferença. Prisma, ele vai ter as faces de forma de um retângulo e pirâmide vai ter as faces dele de forma de um triângulo, ok? Vamos passar agora para nosso próximo tópico, tá bem? Nós falamos um pouquinho sobre o prisma e a pirâmide. Vamos falar um pouquinho agora sobre as planificações, tá?
O que são as planificações? As planificações nada mais é do que um molde de uma figura, tá certo? Um molde de uma figura. Como assim, tia, o molde de uma figura? Tá? Vou fazer aqui de novo a apresentação da nossa apostila para a gente voltar à nossa leitura, ok? Vamos aqui, olha só. As planificações, olha só. Planificação nada mais é do que a figura aberta, o molde dessa figura, como eu acabei de falar, tá? Cada figura vai ter suas planificações, vai ter sua planificação. A planificação de figura é igual a outra? Se são figuras iguais, sim. Se são figuras diferentes, não. Olha só. Se eu for pegar a planificação, ou seja, a figura aberta de uma caixa, eu vou ter aqui todo de um cubo, eu vou ter quantos lados? Vou ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis faces, tá? Esse daqui seria o dado aberto. Então, o que é proposto para vocês? Estudar as planificações, as figuras abertas das figuras fechadas. Como assim? Eu não entendi. Cada sólido geométrico ele tem uma forma. E quando ele é aberto, ele forma uma planificação, ou seja, um molde, para me poder montar essa figura depois. Olha só, as planificações. Nós temos exemplos dessas planificações aqui, desse sólido geométrico. Ó, de uma pirâmide, de um cubo, de outra figura, ó, das outras figuras, como elas são fechadas e como elas são abertas, tá? Então, quero que vocês estudem sobre as planificações, ok? Esse seria o nosso último conteúdo da nossa provinha, certo? Vamos agora para a nossa parte de geografia. Tio, o que eu devo estudar em geografia, tá? Em geografia, eu passei sobre a questão das divisões de regiões, tá? Vou até começar outra aqui para a gente entender um pouquinho sobre isso, tá certo? Então, eu vou lembrar o que eu preciso relembrar desse estudo aqui, tia. Vamos aqui, olha só. Eu preciso lembrar as divisões regionais. Quais foram os critérios usados para dividir as regiões? A gente viu que os critérios usados foram os critérios econômicos, sociais, culturais e também os critérios de elementos naturais. Cada região vai ter um elemento natural diferente, ou a vegetação, ou o clima, tá? Então, isso foi utilizado para dividir as regiões do Brasil. A gente viu no nosso quadro aqui que as regiões, tá certo? Eu vou até diminuir aqui um pouquinho para vocês, que as regiões elas tiveram, a princípio, quantas divisões? 4 divisões, olha só. Na primeira divisão, que foi no ano de 1941, o Brasil ele foi dividido em quê? Na região norte, nordeste, região este, centro e sul, tá? Eles tiveram essas 5 divisões. Já no período de 1945, ou seja, 4 anos depois, as regiões elas já acrescentaram algo mais. Temos a região norte, a região nordeste ocidental, nordeste oriental, leste setentrional, leste e leste meridional e centro-oeste e sul, tá? Então, nós tivemos outra classificação de regiões. Isso mudou a questão de quê? A questão econômica e outros critérios que foram utilizados, certo? Já no ano de 1969, nós já tivemos outra divisão das regiões do Brasil. Nós já tivemos agora a região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul, que foi a que permaneceu desde a época, agora utilizamos. A única diferença do ano de 69 para 88 foi a questão da inclusão de um estado. Qual estado é esse? Olha só. Tocantins era considerada a região centro-oeste. Então, por ele ter algumas características específicas que pareciam com a região nordeste, Tocantins foi separado e foi aclopado, ou seja, foi
englobado na região Nordeste, tá? Essa foi a única diferença, foi essa divisão do estado, tá? Do estado de Tocantins, tá certo? Então, em 1988, Tocantins ele passou para a região norte do nosso país, pelas características ambientais que ele tinha, tanto ambientais como as características também climáticas, econômicas, certo? Então, essa foi a única diferença da região do ano das divisões regionais do ano de 69 e 88, tá? Vocês vão estudar a questão dos critérios que foram utilizados e as diferenças dessas regiões de acordo com esse ano, ok? Vamos aqui, outro tópico de geografia. Entendendo as regiões políticas administrativas do Brasil, tá? A gente vai entender, vocês vão ler sobre as regiões agora separadamente, tá? E vão ver a sua estrutura, o que cada região traz, que cada região específica, quais são os estados que pertencem àquela região, quais são as atividades desenvolvidas dessa região. Então, vocês vão estudar por esse ponto de partida, ok? Aqui nós vamos ter a questão das divisões regionais, vamos ter os estados que pertencem a cada região, tá? Quais são os produtos produzidos, quais são a questão, quem é a região mais populosa, quem é a região que tem mais território. Vocês vão estudar sobre isso também, sobre essas regiões aqui, tá? E por último, vocês vão estudar sobre a questão das comunidades ou povos tradicionais. Quem são esses povos tradicionais? Quem são essas comunidades tradicionais? Quando foi que eles ganharam essa denominação? Por que ganharam essa denominação? O que é considerado um povo tradicional? Vocês irão estudar sobre esse critério, tá? Eu irei passar provas, eu irei passar questões relacionadas a isso, tá? Quais são os povos tradicionais que existem no Brasil, quem são considerados povos tradicionais, se todos os povos eles são legalizados, a questão dos territórios quilombola, tá certo? Dos territórios indígenas, tá bom? Então, vocês irão estudar a respeito disso, tá? Desejo a vocês, meus amores, um bom estudo. Estudem com calma, tentem relembrar alguns pontos que foram colocados na nossa disciplina. Revisem também as nossas atividades que nós já fizemos a respeito desse tema, tá bom? E até em breve, se Deus quiser. E boa prova, tá bem? Boa sorte, amores, e até logo.